Beleza pura, povão vascaíno, que bom ter você de volta aqui no meu canal, que a cada dia cresce graças ao seu like. Deixe o seu joinha aí. Em breve, uma baita novidade. E quando eu digo em breve, eu quero dizer na próxima semana, hein? Fique ligado, você vai gostar. Tô muito feliz, calma, sem dar spoiler. Gente, ontem o Vasco empatou com Fortaleza em 0-0 pela Copa do Brasil. Foi um ótimo resultado, eu julgo dessa maneira. O desempenho da equipe foi ruim, ninguém poderia imaginar algo melhor. E um alento, porque o jogo da volta acontece daqui a 20 dias. Vamos falar sobre isso. E eu volto a criticar a maneira... Volto a criticar, não. Eu não consigo entender por que o Vasco não muda completamente seu sistema de jogo. Vários testes, várias formações são feitas. Ontem, 3 zagueiros novamente, mas o Vasco não coloca em campo aquilo que eu considero mais próximo do ideal, de acordo com o elenco que o Vasco possui. Vamos tratar desse tema? Se inscreva no canal, o tempo é para rodar a vinheta. Vinheta rodada, ontem o Vasco empatou em 0-0 com o Fortaleza e o desempenho do time foi muito ruim. Acho que nenhum torcedor vascaíno esperava uma melhora daquilo que estava sendo apresentado, que vinha sendo apresentado nos últimos jogos ou durante boa parte do ano. Depois da queda do Ramon e a chegada do interino, por que o Vasco melhoraria em 3 dias? Não dava para imaginar realmente um Vasco melhor. Então o desempenho foi muito abaixo. O Vasco se livrou de uma derrota para o Fortaleza, mas eu tô aqui para falar coisas boas, né? E o Vasco tem 20 dias para se ajeitar, para melhorar, quem sabe com um novo técnico, visando a partida da volta diante do Fortaleza. Gente, essa história de que 0-0 foi bom porque agora o jogo é em São Januário, o torcedor do Vasco precisa esquecer, porque os últimos resultados mostram isso. E eu já falei sobre esse tema. São Januário não é mais algo que assuste adversário. Nós não vamos ganhar jogo imaginando que, pelo fato de estar em São Januário, a partida está praticamente ganha. Não, isso não é uma verdade. O torcedor não pode contar com isso e nem passar essa imagem para o jogador do Vasco, de entrar em campo imaginando, aqui em São Januário, se não jogar bola, não vai ganhar. E se jogar a mesma coisa que jogou ontem no Castelão, o Vasco não vai ganhar. Dificilmente o Vasco fará com Fortaleza 180 minutos de um jogo semelhante aos primeiros 90 e o Vasco vai conseguir empatar. Pense comigo, se o jogo de ontem tivesse 180 minutos transcorrendo do jeito que estava, o Vasco ia continuar segurando o empate. O Vasco ficou 90 minutos sem tomar gol. Ele conseguiria ficar mais 90 naquele ritmo de ontem? Acho muito difícil. Então, se repetir o jogo, dificilmente o Vasco não vai tomar gol. Então tem que mudar completamente. Sem imaginar que agora é no Caldeirão e no Caldeirão... Não é. Tem que jogar. Se inscreva no canal, deixe o seu like aí. Bom, se inscreva. Tem novidade boa. O Vasco voltou a jogar com 3 zagueiros. Por quê? Por quê que o Vasco não adota a linha de 4 atrás, tradicional, 2 laterais e 2 zagueiros, 4 jogadores no meio-campo, 2, um cabeça de área, mais cabeçudo, mais marcador, protetor, um outro que sai para o jogo, 2 armadores e 2 atacantes. Por que o Vasco não joga com 4 jogadores no meio-campo? Primeiro, poucos times jogam assim, então você já estaria ali congestionando e ganhando
o meio-campo. Ponto número 1. E o ponto mais importante, por que o Vasco insiste com 3 atacantes se o Vasco efetivamente não tem 3 bons atacantes? Ponto 1. Ponto 2. Com 3 no meio, como o Vasco vem jogando, não, a bola não chega com qualidade nesses 3 homens. Por quê? Porque o Vasco também não tem essa qualidade. Fica sobrecarregado. O jogador que fica naquela função, não estou falando do jogo de ontem, que o Vasco não jogou assim. Mas quando joga, por exemplo, contra o Criciúma, o homem fica muito sobrecarregado, no caso o Payet. Não dá para jogar assim, nesse elenco que o Vasco tem. Eu testaria a formação no 4-4-2, com os laterais tendo mais liberdade para chegar no ataque. Para essa bola chegar melhor para o Verratti. O Vasco tem que ter outro atacante finalizador. Então eu já mudaria aí, no esquema. O Vasco discute muito. 3 zagueiros ou 2? E nunca se discute. 3 ou 4 no meio. Eu faria 4 jogadores no meio campo. Há algum tempo eu falo sobre esse tema. Eu testaria essa formação. E acho que pode dar melhor resultado. Acho que o Vasco vai ficar mais com a bola. Vai trabalhar ela melhor. Para que ela chegue para o Verratti com mais possibilidade de gol. O Vasco corre atrás de um técnico. Muito se falando no Carille. Eu não acredito que o Carille saia do Santos. Para mim não faz o menor sentido ele deixar o Santos. Primeiro de tudo, o Carille não é a cereja do bolo. O Carille não é aquele técnico que, se vier o Carille, muda o patamar do Vasco. Pode até mudar. Técnico é muito assim. Mas você confiaria no Carille? Honestamente, ele chega no Santos, faz um belíssimo campeonato paulista, monta um elenco, o time está encaixado, começa a Série B e ele deixa o Santos para ir para o Vasco, para tentar evitar uma queda para a Série B. Você acreditaria no Carille? Aí o Carille começa no Vasco a fazer um grande trabalho, aí vem um outro clube, o Carille tá bem, hein? Fez um bom trabalho no Santos, está fazendo um bom trabalho no Vasco, vou lá tirar o Carille. E o Carille não sairia? Por que ele não sairia se ele está saindo do Santos? Então eu não acreditaria no Carille. Acho que ele não sai do Santos e, em saindo, vou ficar sempre preocupado. Já alguém vem e ele vai. Porque se ele fez isso com o Santos, ele faz isso comigo também. Tá? Então eu não gostaria de ter o Carille no Vasco por conta disso. Se fosse início de temporada, ok. Mas nesse momento, não. Um outro tema que eu queria falar aqui. Medel. O Medel ontem, sequer no banco de reservas, ficou... Desculpa, o Medel ontem não foi pro jogo. Não entrou como titular. Ficou no banco. Estranho, né? Estranho por quê? Porque ele ficou um tempão sem treinar, chegou e o Ramon colocou ele no time. E agora o técnico interino tira ele. Alguma coisa está errada, ou com o Ramon ou com o atual treinador. Aí você vai botar aqui nos comentários. Eu falei na semana passada que o Medel não jogaria, precisava treinar para jogar. O Medel não pode chegar na quarta, quinta, tendo ficado sem treinar 10 dias e jogar. Ramon não vai fazer isso, e fez, e o Ramon fez isso. Eu achei um erro, ele e Payet juntos. E falei nos vídeos anteriores ao jogo, não dá para começar. Na véspera do jogo eu falei, Payet e Medel juntos, não dá. Os caras têm mais de 30 anos. O Ramon não fará isso. Os dois estão sem treinar há algum tempo. Payet está voltando agora. E ele fez isso. E o Vasco acabou perdendo com os dois, já no primeiro tempo o Criciúma, no segundo tempo foi pior ainda, já sem os dois, só para fazer justiça. Gente, tem uma baita novidade aí. Se inscreva no canal, deixa o seu like. Eu tô adorando e vocês vão gostar também. Até amanhã.